Gente, eu não sabia o que era depressão. Eu não sabia o que era ansiedade. Eu não sabia de nada dessas coisas até aquele ano. Para a gente que tem fé, a gente vai observando os sinais que Deus vai dando. Foi um preparo que eu passei, né? Porque o padre me levou num médico e esse médico me passou uns remédios muito fortes. E ele mesmo disse: Olha, você vai tomar esse medicamento, e chegou num outro que era uma injeção. Ele falou: Esse aqui você vai tomar só quando você estiver de folga, porque ele vai te fazer dormir muito. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu saí do médico e falei: Padre, não vou tomar esse remédio. Era uma quarta-feira. E as nossas missas de maior público sempre foi quarta e quinta. Uhum. E eu sempre acompanhei. Na quarta era um outro ministério, mas eu sempre estava por lá na intercessão, trabalhando de alguma forma. E na quinta eu cantava, nesses anos todos, quinta-feira, 8 horas pela manhã e às 19 horas. E no meu coração me veio esse discernimento: não toma esse medicamento porque você vai cantar amanhã. Foi essa desculpa de Deus para mim não ter morrido, literalmente, né? Eu falei: eu acho que eu vou cantar mesmo, então não vou tomar. O médico falou que eu vou dormir muito, né? Vai me deixar dopada. Aí eu cantei na quinta-feira de manhã na missa. Sabe quando você sente que vai acontecer alguma coisa? Porque Uhum. Deus avisa a gente mesmo de que algo parece que vai acontecer Você alguma tá coisa. falando, tô arrepiando aqui toda. Porque foi um baque na minha vida. Foi a minha primeira experiência. Primeira não, acho que é a segunda, né? Porque depois tem que contar porque que eu vim para Brasília, gente. Me lembra disso, que isso é legal, interessante. E aí eu fui, participei da missa, fiquei o dia inteiro na secretaria, trabalhando normalmente. Quando chegou a noite, eu senti da missa uma força, assim, uma coisa muito negativa que ia me acontecer. E aí, terminou a missa, eu fui num diácono, pedi a bênção para ele. Falei: Ó, diácono, eu tô sentindo uma coisa tão negativa, tão ruim, me dá a bênção. Aí o padre, nossa, naquela época eu não tinha carteira ainda. Ele foi me deixar em casa. Aqui o pessoal conhece ali aquela subida de Taguatinga para Samambaia como Boca da Mata, né? É. E naquela época não tinha iluminação, não tinha nada. Era escuro, escuro. E eu passei ali a vida inteira, porque eu ia do Recanto para Taguatinga todo santo dia para trabalhar e evangelizar. Quando o padre me levou, que eu cheguei na Boca da Mata, tem um primeiro quebra-mola daqui de Taguatinga para lá, né? Eu senti a presença da morte mesmo, entrando no carro. Aí eu falei: Padre, eu senti a morte entrar nesse carro. E ela quer mesmo me levar. Falei assim, né? Aí o padre falou: Não, você tá doida. Você não tá, você tá Daquele jeito estressada. dele, né? Você tá doida, tá estressada. Eu falei: Padre, eu te juro, eu não tô mentindo. Gente, eu sempre fui uma mulher muito corajosa. Sempre, sempre. Olha, você tem ideia, no Nordeste, os cemitérios são próximos das casas, né? Os meus primos faziam aposta de quem passava a noite. Eu passava tranquila e calma. Não tinha medo de nada. Só que nesse dia, aí eu passei essa jornada de Taguatinga até a minha casa. Quando chegou no portão da minha casa, eu senti a morte descer comigo. Sabe aquela presença que te acompanha? Uhum. Aí eu falei: Padre, eu fico rindo hoje, mas eu sofri muito, gente. Que o padre ele não estava acreditando em mim, mas depois ele viu que teve, realmente foi real. Eu senti aquela presença descer comigo e eu falei: Padre, eu tô vendo aqui a presença da morte, ela tá entrando, descendo comigo para entrar na minha casa. Alguma coisa vai acontecer. Ele falou: Então deixa eu te dar uma benção. Aí me deu uma benção. Eu entrei, gente. Quando eu entrei em casa, eu só me lembro de ter entrado na porta. E eu tinha tomado os remédios, viu? E aí entrei em casa, porque eu já tinha passado da missa. Falei: Agora eu posso tomar, né? Que eu vou dormir. Vai me dar um. O padre tinha me dado sexta, sábado, domingo para ficar em casa, para me descansar, já que eu ia tomar esse medicamento. Aí quando eu entrei, eu só me lembro de ter ido na cozinha, peguei um leite, acho que foi um leite para tomar, e me deitei. Eu só lembro até aí. Eu entrei num processo de coma. Eu convulsionei muito forte. Eu tive o que os médicos chamam de choque anafilático, né? Que é o Uhum. choque no cérebro, né? É um baque tão forte que você apaga. Eu vi e senti a minha alma sendo arrancada do corpo. A visão que eu posso, assim, pelo menos ilustrar um pouco, pensa numa árvore com muitas raízes. Tem árvore que tem raiz que brota assim por cima da terra, Uhum. né? Ela sendo arrancada com tudo de dentro da terra, puxando. É esse sentimento que eu tenho. Uma invasão tão forte, uma dor tão profunda que eu arranquei assim, né? Minha alma saiu mesmo. Eu desmaiei. Isso tudo eu via. Aí eu tinha um cachorrinho que era muito amigo, né? Muito, já tinha muito tempo que eu criava ele, que era um poodle. Quando eu tive esse movimento do convulsionar, que eu gritei, eu apertei sem querer o cachorro. Aí ele latiu, né? Sabe que dá aquela bem forte, né? Como se tivesse pisado nele Uhum. mesmo, machucado. Foi aí que minha mãe acordou. E nesse processo, eu vi realmente a minha mãe, eu vi meu pai chegando, meus irmãos, só que eu estava bem mais em cima.
Mas eu vi o meu corpo no chão, né? As pessoas não acreditam. Isso aqui não é reencarnação, não, viu? Reencarnação é outra história. Eu tô falando de Uhum. uma experiência de quase morte, que é a sua alma, ela sai do corpo mesmo. Muita gente já testemunhou Mas isso, né? eu vejo que quem testemunha fala que é essa sensação mesmo, que você Sim, se vê como se fosse um espelho ali, né? sim. Você Você se assiste enxerga, toda a você. cena, você escuta sua mãe chorar. Eu lembro da minha mãe do Nordeste, ela correu, pegou uma vela, botou na minha mão. Eu não respirava mais. Eu tava roxa, ela falava: minha filha já morreu, morreu, morreu. A Gláucia tinha acho que uns 9 anos, aquela 13, 9 anos. Então, acordei a casa inteira nesse movimento. E, para mim, é como se eu tivesse ficado anos nesse espaço, nesse tempo, nesse lugar. Mas não foram anos, foi uma noite de muito sofrimento. E nessa visão espiritual, o que, que eu percebi, né? Todo esse sofrimento que eu via lá de cima e eu aqui. De repente eu vi Sagrado Coração de Jesus e Sagrado Coração de Nossa Senhora, aquele quadro que a gente tem, Sei. né, nas casas. Uhum. E do outro lado tinha essa presença dessa morte que eu estava sentindo, ó, o dia inteiro. E eu fiquei naquela agonia do sofrimento e eu olhava o chão todo vomitado, a minha mãe desesperada, meu pai querendo chamar a ambulância e eu não respondia, não respirava. Aí fiquei nesse sofrimento como se fosse uma eternidade, gente, muito terrível. Aí de repente eu clamei mesmo por Jesus, né, pro Sagrado Coração de Jesus, e falei: meu Deus, se for da sua vontade, deixa eu voltar, me dá uma chance. Eu nem sei o que eu vou fazer nesse mundo ainda, isso aí tem 20 e poucos anos, né? Não sei o que o senhor quer de mim. Se for da sua vontade, me dá mais uma chance. Aí, de repente, apareceu uma figura de um anjo, né? Apareceu do meu lado, assim, da frente, né? Eu tinha do lado o Sagrado Coração de Jesus e Maria, aqui aquela presença da morte, e apareceu esse ser que eu acho que é um anjo mesmo, né? Uhum. Ou é o meu anjo da guarda, ou era São Miguel, porque era muito alto, gente. Eu lembro do rosto, eu lembro do corpo, da roupa que ele tava. Tudo certinho. Uhum. Quando essa figura apareceu, ele fez um movimento assim nos braços. E nesse momento que ele fez isso, ele olhou para mim e fez assim. Eu voltei à vida. Voltei para o corpo de uma vez, sabe? Uma coisa muito forte. Aí eu respirei de volta, né? Porque a gente contando assim, você não acredita, mas mãe, pai e minha família estavam todo lá para ver isso aí. E quando eu saí desse processo, eu já saí muito diferente. Eu entrei numa depressão muito profunda, ansiedade, crise de pânico, eu emagreci 7 quilos numa semana, porque eu não sabia o que estava acontecendo, eu não tinha ideia do que era aquilo, mas foi uma experiência muito profunda.